Só um pouquinho. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, e o Senhor sempre perdoa os nossos pecados. Por favor, Senhor, ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Que a tua palavra que vai ser trazida nessa parte agora da tarde, seja iluminada e instruída pelo teu Espírito Santo, e que cada pessoa que está aí, Senhor, ao redor desse mundo nos assistindo, seja pelo Face ou seja pela rádio, possam ser tocados por ti através do teu Espírito Santo. Fala comigo mais uma vez, pois eu te dou graças por tudo em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Bom, aqui estamos nós. Então, o que acontece? Acontece, eu quero enviar uma saudação para a pastora Simone, que está lá na Califórnia, com certeza deve estar nos ouvindo. Ela está ocupada, trabalhando com um trabalho que ela tinha que fazer. Eu não pude exigir dela, não. Eu deixo que ela faça o que ela tem que fazer para não ter problema mais na frente. Quero enviar aqui uma saudação à minha irmã Leilane Coast. Não sei onde está a Leilane. Eu gostaria de saber se ela puder me dizer. Que Deus te abençoe, né? Nós estamos aqui na cidade de Coral Springs, Flórida, nos Estados Unidos, e vamos aqui para o nosso estudo bíblico. Já fizemos em espanhol, já agora vamos estar indo para a parte de português. E vou colocar aqui na tela da rádio, né? Porque sai do meu laptop. Perdão. E aí a pessoa pode assistir comigo também na tela da rádio. Apesar que tem um delay legal mesmo, tá com um delayzão lá. Mas não tem problema. A gente vai mostrando ali. Então hoje nós vamos estar falando sobre santidade, né? Hoje quase não se escuta falar dessas coisas nas igrejas, né? Hoje o que se escuta muito é outra coisa, que não é santidade, né? Mas lamentavelmente, eu como ministro de Deus, né, levado para esta área de ensinamento e tudo, eu não posso deixar de falar tudo aquilo que Deus já me deu há muitos anos. Já deve ter quase perto de uns 10 anos que eu tenho tudo isso que eu estou ministrando aqui, mais por aí. Tudo construído debaixo de grande aflição. Tudo. Só eu sei o que eu passei na época que eu construí. O que o Espírito Santo fez eu construir, né? Com a ajuda dele eu fiz, né? Sozinho eu não faria. Não. Mas de nenhuma forma eu faria. Mas ele me ajudou e aqui fiz, está aí. E hoje estamos ministrando. Então, hoje, vamos começar esse estudo em português. Já fizemos em espanhol. 2 partes só, né? Sobre santidade. É interessante que a palavra santidade, né? Para muitas pessoas, lembra logo quem? O Papa, né? Sua santidade. Não, de santo ele não tem nada. Não. De santo ele não tem nada. Nós vamos ver o que é santo. Vamos dar aqui algumas definições, né? Do que é ser santo. E depois dessas definições do que é ser santo, né? Vamos entrar em partes mais fortes. Na tela da rádio está uma menininha ali com a mãozinha no rosto. Assim, coisa mais linda. Como se estivesse orando, né? Bom, vamos lá então. Vamos para as definições aqui. O que é santo? Na mente de muitas pessoas, santo, principalmente aqueles que não conhecem a palavra santo, é uma estátua, né? Põe na parede, em cima do móvel, que está assim, né? Paradinho ali, e dizem que aquilo ali é um santo. Não, aquilo ali não é um santo. Aquilo ali é uma imagem, que não se mexe, não fala, não ouve, não tem poder de nada. O que acontece é que o diabo trabalha por detrás de tudo isso. Né? Que tudo que é relativo a Deus, que Deus definiu, o diabo quer fazer ao contrário. Né? Então, segundo a palavra de Deus, nós vamos ver algumas definições aqui, e depois nós vamos tocar o barco aí, que vem coisa forte, quente pelo caminho. Mas graças a Deus que estamos começando hoje, e depois vai estar gravado e colocado aqui no YouTube, como estamos fazendo. E você pode entrar e assistir. Bom, vamos lá. O que é santo? Né? O termo hebraico para santo provavelmente partiu de um conceito primitivo de separação ou remoção do sagrado do profano. É um termo hebraico, né, que partiu de um conceito primitivo de separação ou remoção do sagrado do profano. Né?
E eu quero que você entenda bem isso, tá bom? Então, a gente sabe que ser santo não é o que muitos falam por aí, não. Ser santo é ter uma vida distinta, é uma vida diferente. Para Deus. Para Deus. Essa aqui é a verdade. Ninguém é santo, ok? Por si próprio. Não existe isso. Agora vai ser canonizado fulano de tal e vai ser santo. Não. Não existe isso. Biblicamente isso não existe. Depois que morreu, virou defunto. Não virou santo. A santidade, a santificação é enquanto estamos vivos. Enquanto estamos vivos. Aí somos, na verdade, santos. Do contrário, nós não somos nada disso. Ok? Essa é a verdade. Então, essa é a verdade. Não se pode ser santo, ok? De uma forma. Então, eu quero mandar aqui um abraço para a pastora Simone, que está no Facebook, porque a rádio está com problema da internet. A internet está ruim, está variando. De vez em quando cai, de vez em quando volta, de vez em quando cai, de vez em quando... Mas, por enquanto, o Facebook não caiu. Caiu só uma vez no finalzinho em espanhol. Então, que Deus te abençoe, tá, minha querida? Eu sei que você está trabalhando aí. Vamos lá. Também quero terminar logo por causa disso também. Mas não é correr. É falar o que tem que dizer para que não fique muito lenga-lenga, né? Então, vamos para frente. Agora, presta atenção. O termo para santo é encontrado predominantemente em sentido religioso e usualmente contém um significado fundamental de separado ou fora do uso comum. Isso é na parte teológica. O termo para santo é encontrado predominantemente em sentido religioso e usualmente contém um significado fundamental de separado ou fora do uso. Nós não somos religiosos, viu? Qual é a tua religião? Não. Nós somos cristãos. Se diz que é uma religião, né? Cristianismo, né? Nós somos cristãos. Nós não somos religiosos. Religioso é aquele que diz que é uma religião e nunca vai. É muito comum você ver isso. Inclusive até alguns crentes. Ah, sou crente, mas nunca vai na igreja. Esse é um religioso. E quando vai só para cumprir uma tabelinha, né? Então, nós temos que entender bem isso, ok? Que é um uso fundamental de separado ou fora do uso. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser separada. Deus, quando nos chama para sermos filhos dele, para estarmos com ele, é exatamente para estarmos separados, estarmos fora do uso comum. Vivíamos no pecado, fazíamos coisas erradas, nos tirou de lá, nos lavou no sangue de Cristo, nos purificou, nos santificou para estar com ele. Mas muitos hoje preferem andar com o mundo. Muitos hoje preferem agradar o mundo. Tanto que a Bíblia diz assim, que diz a palavra? Que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quer dizer, Deus nunca vai ser teu inimigo porque ele é santo. Ele é fiel, ele é verdadeiro, e ele jamais vai poder deixar de ser o que ele é. Nós, sem dúvida, deixamos de ser o que somos. Um dia eu sou crente, outro dia já não sou mais. Um dia eu aceito, outro dia já não aceito mais. Isso é o comum do ser humano. Mas quando nós procurarmos viver segundo aquilo que Deus estabeleceu, que é um povo escolhido santo, que foge do pecado, separado do mundo, então nós vamos ter uma vida difícil. Por quê? Porque até os da nossa casa vão querer julgar-nos. Sabia disso? Ah, agora ele quer ser santo. Está falando a palavra certa. Ser santo é ser separado. Não é fazer, não é estar de acordo com o que se faz lá fora. Essa é a verdade. Você está me entendendo? Então, o que acontece?
nós precisamos entender para o que Deus nos chamou. Não estou dizendo ser obreiro. Obreiro é tudo é consequência, tudo é na sequência. Primeiro temos que viver uma vida para Deus. E depois disso, nós vamos fazer. Olha os discípulos de Jesus. Jesus lutou com aqueles discípulos 3 anos e meio. E Jesus disse uma coisa interessante para Pedro. Jesus disse, olha Pedro, quando você se converter, você vai e confirma os teus irmãos. Você não é crente. Você tem vontade de ser crente? Quer dizer, a prova que nós somos santos para Deus é as nossas atitudes. É o que nós fazemos em relação a Deus, em relação às pessoas. Porque se você for querer olhar a perfeição humana, ela não existe. Há quem diga que existe, não existe. Nós, humanamente falando, somos imperfeitos. Mas quando nós, presta atenção meu irmão, presta atenção meu amigo, quando nós buscamos viver a palavra de Deus, quando nós buscamos viver segundo o que está determinado por Deus para nós, e sofremos por isso, padecemos por isso, Deus olha e diz, esse meu filho é santo. Segundo a palavra dele, segundo o que ele estabeleceu para nós, porque do contrário, meu querido, nós somos candidatos ao fogo eterno. Essa aqui é a verdade. Mas hoje, muitos crentes não estão preocupados em viver uma vida de santidade para Deus. Muitos hoje não estão pensando que sem a santidade ele vai subir. Não está pensando. Está pensando nas bênçãos, né? Bênçãos e bênçãos. Gente, tudo isso fica. Primeiro nós temos que estar preocupados com a nossa vida em relação a Deus. Como é que nós estamos em relação a Deus? Nós estamos verdadeiramente agradando a Deus? Estamos. Deus se agrada da nossa atitude, da minha atitude, como filho dele, separado do uso comum, fora, né, daquilo que eu fazia antes. Você lembra quando você veio do mundão? O que você fazia lá fora? Fala para mim, o que você não fazia? Então, quando você veio para a casa do Pai, Ele te selou com o Espírito Santo, lavou com o sangue de Jesus e disse, ó, isso aqui é propriedade do céu. Agora, esse aqui, vamos começar a arrancar tudo que é lixo dele. E ele vai começar a entender o que é a minha palavra e vai começar a viver para mim. E quanto mais ele se aproxima de mim, mais santo, mais puro ele vai ser, ou ela vai ser. É isso que Deus fez. Mas nós estamos mais interessados em ouvir o que dita o mundo. Eu estou falando a verdade, nós estamos mais preocupados. Nos causa temor o que diz o mundo, mas não causa temor o que diz Deus. Muitos crentes não têm nenhum temor do que está já dito na palavra de Deus. Nenhum. Acham que é tudo brincadeira, acham que é só lenda, só passado. E... Não. Por isso muitos vão ficar. Porque Jesus disse que os céus e a terra passarão. Não foi o que ele disse? Mas as minhas palavras, ele disse, não hão de passar. Então, nós temos que olhar bem para isso que nós estamos fazendo. Ô irmão, você é crente, irmão? Você é cristão mesmo, irmão? É mesmo? Agora, me conta uma coisa, como é que você está procurando viver para Deus? A sua maneira ou a maneira que Deus estabeleceu segundo a sua palavra? Porque hoje a gente vê gente na igreja que dá licença. Não me desculpa. Não é só na igreja, mas na igreja é pior ainda, né? Tem gente que vai para a igreja que parece estar indo para uma boate, né? Um salão de baile, né? Vai mostrar a mercadoria lá, né? Ver se arruma algum açougueiro que vai pegar um pedaço de carne, não é assim? Então, eu quando vou no açougue comprar um pedaço de carne, eu falo, deixa eu ver essa carne aí. O cara pega, levanta a carne e me mostra. Não é assim? Mas muitas mulheres hoje eu peço que estão indo para um açougue. Vão mostrando toda a mercadoria. E principalmente na igreja, né? Aí é feio, né? Aí de santidade, aí está no comum mesmo, né? Entendeu? Por quê? Porque não põe atenção nas coisas de Deus. Não põe atenção no que Deus já determinou. Deus não vai descer do céu para determinar mais nada. E tem aqueles que andam atrás dos profetas. Gente, a maior profecia está na palavra de Deus.
o que ele já determinou, o que ele já disse. Está escrito que a palavra de Deus, que Deus lançou, ela não volta vazia. E ela vai cumprir aquilo para o qual foi enviada. Então não adianta a gente querer procurar um profeta, uma profeta. Hoje está cheio, né? Eu sou profeta. Quando se fala que a pessoa é profeta, todo mundo quer correr atrás. A maior profecia já está nas nossas mãos em 66 livros. É só pegar e abrir e ler. As pessoas não querem ler a Bíblia. As pessoas não querem meditar, as pessoas não querem nada com nada. E querem ter uma vida de santidade. Acha que a santidade está na maneira de vestir. Também não está. Não, tem gente que se veste tão bem dentro da igreja, mas lá fora só Jesus sabe como, né? Mas vamos aqui. Vamos aqui. O que mais? O termo oposto a santo é impuro ou profano. Profanar é você fazer oposição ou fazer coisas contra aquilo que é santo. Isso é profano. E hoje, nós temos que ter muito cuidado com o profano. Inclusive através até do WhatsApp. Tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Põe Jesus no meio. Põe Deus no meio. De profano. Essas coisas. Gente, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Por isso o termo oposto a santo é impuro ou profano. E tem muita gente profanando sim. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos que buscar sermos santos. Santos. Separados. Viver uma vida distinta. Uma vida diferente daquela que nós vivíamos quando não éramos cristãos. Quando nós não conhecíamos a Jesus. Aí a gente vivia de qualquer jeito como vive o mundo hoje. A coisa está feia. Agora, queremos ir para o céu? Olha o que diz Levítico 10:10. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Para fazer diferença, quer dizer que tem diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Irmão, nós podemos profanar a casa de Deus com o nosso próprio corpo. Podemos. Claro que podemos. Se nós estamos fazendo tudo ao contrário do que diz a palavra, e quando vamos ao templo, é profanar, porque você vai estar escandalizando muita gente. Você está sendo a parte profana do negócio. É muito sério o que eu estou te dizendo, estamos começando hoje. Vamos estar subindo depois no YouTube, se você quiser assistir de novo, depois é só subir lá. Elias Correa, você vai ver minha foto, eu estou lá. Então eu digo para vocês, não pense que ser santo é fácil. Ser santo? Não. Ser santo é sofrer. É sofrer. Ei, você lembra de Jesus? Lembra? A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. Não foi? Não está escrito? Porém, sem pecado. Ele não pecou. E para ele não pecar, você quer que ele não sofreu? Como homem? Lógico que sofreu. Como homem sofreu sim. Sofre. Como homem, a pessoa sofre sim. Esta é a verdade. Jesus, como homem, sofreu sim. E quando ele ouviu, sabia que a morte estava se aproximando, o que ele disse? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele disse, mas que não seja feita a minha vontade. Mas seja feita a tua vontade. Nós não somos diferentes de Jesus. Porque já está tudo estabelecido para a gente chegar no céu. Tudo! Não tem outro caminho. Não tem outra forma. Não tem outro mapa. O mapa é a Bíblia. Mas muitos estão mais preocupados em mostrar-se bem, apresentar-se bem, segundo a carne, segundo as pessoas, e não segundo a Deus. Quantas pessoas vão aos cultos hoje fora do limpo? Vão impuros. Você quer um exemplo? A pessoa que vive amigada. Tem muitos hoje que vivem amigados. Inclusive a igreja que eu assisto aqui em Hispana, pastora de Porto Rico, ele fala, se você não está casado, vive amaziado, não toma Santa Ceia. Por quê? Porque está impuro.
É profano. A Bíblia não diz que não é para fazer aquilo? Diz, mas eles estão fazendo. Você está me entendendo o que eu estou falando? Tá? Ok. É para você entender, meu querido. A Bíblia, a palavra de Deus, que é a Bíblia, gente, é um negócio sério. Mas nós não queremos fazer caso à palavra de Deus. Eu estou mais preocupado em fazer o que o mundo está dizendo para fazer do que agradar a Deus. Então, é para fazer, isso é Deus falando, é para fazer diferença entre o santo e o puro. Lê o resto, lê o contexto desse versículo. O texto e o contexto. Deus, quando pedia para fazer um sacrifício de animais, o que ele falava? Me traz um animal, dava até a idade de 1 ano, novinho, que seja sem mancha, sem defeito. O que quer dizer para ele? Na linguagem de Deus seria santo. Puro. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, foi a mesma coisa. Mate os bichinhos, coma ele, faz isso, faz o sangue. Porque Deus sempre, ele tem que preservar a natureza dele. Ele é santo. É parte do atributo de Deus ser santo. E ele exige, não é ele quer, ele exige que os seus filhos sejam santos. Ele exige. É uma exigência de Deus. Agora, se você quer mostrar santo sendo impuro, é difícil. Aí não dá, né, amigo? Vamos para a última parte. O que mais? Presta bem atenção nisso aqui. Quem está na rádio está assistindo comigo ali. Segundo o dicionário Aurélio, santidade é um dicionário comum. Santidade significa estado de santo. E segundo a teologia cristã, santidade significa, olha só, eu vou repetir. Segundo o dicionário Aurélio, a santidade significa estado de ser santo. As pessoas dizem que o Papa é santo, que os padres são santos, que aquele que morreu foi santificado é santo. Não, não é não. Nada disso. Nenhum deles é santo. Se você vê o que eles fazem e o que eles falam, são profanos. Okay? Profanos. E depois da morte, vira defunto e vai ser julgado. A santidade é em vida. Nós mostramos a santidade em vida. Para Deus é em vida. Quando nós queremos apartar-nos do pecado, da maldade. Aí somos santos. E Deus nos vê santo. Porque lutamos para isso, sofremos para isso. Então agora, segundo a teologia cristã, a atitude gerada pelo Espírito Santo em nós. Ok? O que significa? A atitude gerada pelo Espírito Santo em nós, de nos separarmos do que não é santo. Isso significa separação. Porque ser crente é um processo. Você vai passando pelo processo. Você aceita Cristo, ok? Salvação, regeneração, vai ser regenerado, refeito, sair fora. Aí vem a santificação. Né? Porque senão, meu querido, Jesus teve muita dificuldade de trabalhar com os discípulos. E eles só vieram a ser homens santos quando eles foram batizados com o Espírito Santo. Porque quando Jesus morreu, o que eles foram fazer? Voltaram à pesca. Deixaram de cumprir com a palavra de Jesus. Deixaram de estar no caminho de Jesus. Quando nós nos apartamos, nos afastamos do caminho de Deus, deixamos de ser santos. Passamos a ser impuros e muitas vezes até profanos. E achamos que estamos bem. Está tudo certo. Maravilha. Ok? Então, é um negócio sério. A santidade é um processo na vida do cristão. Ninguém se converteu hoje já, aleluia, é santo. Não, não é não. Vai ter muita coisinha para arrancar ainda no caminho. Isso é se o Espírito Santo tiver a oportunidade de trabalhar, porque isso o homem não faz. O homem não tem capacidade de tirar nada de um outro homem. Não. Só quem tira é a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, e é mais cortante, mais penetrante que uma espada de 2 fios. E vai entre a alma e o espírito,
e consegue discernir os pensamentos, e vai ter as juntas e medulas e consegue discernir os pensamentos do homem. Quer dizer, homem nenhum consegue. Por isso que o processo de ser crente, ser um verdadeiro cristão, não é fácil. Quanto mais tempo de dedicação, mais rápido vai ser. Tem crente que está 20 anos na igreja e nunca se converteu. Nunca passou pelo novo nascimento. Nunca passou pelo processo do novo nascimento. Essa que é a verdade. Nunca. Está me entendendo? Então vive uma vida lá e cá, cá e lá e cá, tá igual samba, né? Então não é fácil. Agora, e gradualmente nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo, conforme avançamos na vida cristã em santidade. Quer dizer, tem que nascer o desejo. Porque é o seguinte, quando você se propõe a ser santo, primeiramente o que vai acontecer, você vai ser incompreendido. Porque na vista do incrédulo, crente incrédulo, tudo é normal. Não enxerga o outro lado. E de todo lado que você olha, seja ele material ou espiritual, tem o espiritual também. Se for material, tem o lado espiritual. Se for espiritual, tem um lado espiritual. Agora, é de Deus ou não é de Deus? Lógico que tem. Então, nós temos que prestar atenção que é um sofrimento. Você começa um estado de sofrimento para ser santo, para agradar a Deus. E as pessoas vão te julgar. E agora? Porque é um processo. Você vai deixar de fazer o que você fazia antes, o que todo mundo estava acostumado a ver você fazer. Porém, você não está fazendo mais. Vamos dizer, agora ele virou santo. De outra forma, estão acertando. Entendeu? Porque ser santo é fazer justamente o oposto que não agrada a Deus. É não fazer. Deus ama o pecador. Mas ele não ama o pecado. Ele não aceita o pecado. Essa aqui é a verdade. Ele não aceita. Então vamos ver aqui. O que mais? Santidade não é deixar de fazer, mas fazer conforme a palavra de Deus. Tem muita gente que você não pode pedir para ele fazer nada com um mundano. Porque senão ele vai se tornar um mundano. Automaticamente ele vira um mundano. Ou uma mundana. Por que Jesus disse para Pedro, quando tu te converteres, Pedro, tu vai e confirma os teus irmãos. Porque Pedro estava no meio de todo mundo quando Jesus morreu. Ele foi um dos primeiros a correr para o mar. Vamos pescar, Jesus morreu, acabou. Veja que interessante. Então Deus sabe muito bem das coisas. Deus conhece cada um de nós. Deus sabe de todas as coisas. Ok? Então vamos aqui para terminar. Em Romanos 6, de 1 a 14, que diz. Presta bem atenção que Paulo escreve, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve problemas. O apóstolo Paulo falou o seguinte, poxa gente, eu sou um cara cristão hoje. Eu amo a Cristo. Me entreguei para Ele, sou prisioneiro nele. Mas tem uma coisa, hein? O bem que eu faço, esse eu não faço não. Mas o mal que eu não quero fazer, puxa vida, esse está aflorado em mim. Esse é o que eu faço sempre. Não foi isso que Paulo falou? Foi. Agora ele escreve aqui para Romanos e diz o seguinte, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Considerar-se morto para o pecado é não querer ter desejos de pecar, porque o desejo do pecado está em nós. Está marcado na nossa alma. Quando foi lá que Adão errou com a Eva, essa marca ficou. Por isso que existe essa luta da carne contra a alma, contra o espírito, que o espírito quer que a alma faça as coisas de Deus, mas a carne quer que a alma faça os desejos dela. E é essa a guerra contínua das nossas vidas. E nós, ok? E nós, eu vou ler depois, viu, irmão? Vou ler sim, viu, irmão Luiz César? Eu vou ler depois. Então, o que acontece? Nós não podemos querer ter uma vida cristã segundo o mundo, segundo o que dita o mundo, o segundo o que dita a filosofia, o segundo o que dita as coisas deste mundo. Não, nós temos que ser cristãos segundo o que diz a palavra de Deus. Mas não é torcendo a palavra de Deus para o nosso benefício, como muitos fazem aí. Muita gente faz isso. Torce a palavra de Deus para os seus próprios benefícios, mas não se pode. A palavra de Deus não é para ser torcida. A palavra de Deus é para ser obedecida. Ok?
palavra de Deus é para ser obedecida e não torcida, como muitos fazem aí. Então vamos ver aqui. Eu vou ler rapidinho o que o irmão pediu para ler aqui, Salmo 5:5, porque é o seguinte, olha, Salmo 5:5 diz assim: Tu destrói os que proferem mentiras. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Não. 5:5 diz assim: os arrogantes não permanecerão na tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade. Está aí. Obrigado, irmão Luiz. Está aí. Salmo 5:5. Então, irmão, meu querido, estou começando esse estudo bíblico hoje sobre a santidade. Vai vir coisa forte pelo caminho. Eu quero que você entenda essa parte, porque se não chegar mais no graúdo, você não vai entender. Então, ser santo é algo muito diferente. Quem ama o mundo e as coisas que há nele, o amor do Pai não está nele. Não tem como você querer ser amigo do mundo e ser santo. Primeiro que você se tornou inimigo de Deus. Segundo a palavra, você não pode. Essa é a verdade. Quando você quer se tornar amigo do mundo, segundo a palavra, você já é inimigo de Deus. Você já está separado de Deus. Santidade? Aonde? Então, o Paulo diz mais aqui, ó, não reine, portanto, o pecado em vossos corpos, mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O que é concupiscência? São os desejos. Corpo mortal é a carne. E se você é um cristão que gosta de mostrar, tem mulher que gosta, tem homem que gosta de mostrar o corpo, vai para a igreja, está mais para quem vai para uma boate do que vai para um culto. O culto você não vai mostrar o corpo para ninguém. Você tem que mostrar a Deus, a sua alma e o seu espírito, e usar o seu corpo. Mas tem pessoas que vão para o culto para mostrar o corpo. E isso, sabe o que se chama? Me desculpa, mas é uma grande verdade. É o espírito de lascívia, é pecado. É o que provoca os desejos nas pessoas. Seja o homem provocando na mulher, seja a mulher provocando o homem. Gente, nós estamos vivendo um tempo difícil para ser crente. Porque é o seguinte, eu vou mais para frente, vou falar, não vou antecipar nada aqui. Mas a trombeta vai tocar. Se você não estiver afinado com Deus, você não vai ouvir a trombeta. E tem mais. E se você não ouve a trombeta, você não sobe. Não tem essa, meu querido. Nós temos que ir bem arrumados, sim, para o culto, para a casa do Pai. Mas nos apresentarmos diante dele como filhos santos. Que ele tenha prazer de estar no nosso meio. Que ele se sinta amado. Que ele se sinta venerado. Que ele se sinta respeitado. Até falta de respeito em relação a Deus hoje está faltando em muitas igrejas. Não se respeita mais a Deus, sem contar o temor, a reverência. Por quê? Porque nós não somos mais santos. Para que santidade? Vamos viver de qualquer jeito. Eu digo para você, eu ando nesse mundo aí, eu te falo, viu? Eu não me sinto desse mundo não, viu? Eu vou em certos lugares, como crente, e eu não me sinto daquele lugar não. Tem lugar que eu tenho vontade de ir embora logo. Mas tem crente que chegou em casa, né? Chegou lá, está em casa. Não. A trombeta vai tocar, e se você não ouvir, você não sobe. O que mais diz? Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Meu Pai, quando nós saímos do mundo, a gente estava morto. Eu tenho um estudo bíblico aqui, muito interessante. Que eu falo que nós nascemos vivos mortos, as pessoas se assustam. Quê? Como? Nasceu vivo morto? Quando nós nascemos, a criança tem essa vantagem, que até certa idade ela é inocente. O espírito dela está morto ainda, mas ela está viva. Mas porque não cometeu o pecado, não conhece o pecado, é salva. Aí está dizendo, aí é crente e aí não é crente, é bode. Mas é o que mais tem, né? Bode, cabra, está cheio dentro da igreja. E aí eu falo sobre isso. Por isso que a Bíblia diz que ele, Jesus, nos vivificou. Nós ainda estando mortos nos nossos pecados e delitos. Ok?
Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Por isso que aqui diz, que agora ele está dizendo que, irmão Luiz, se você se sente bem com o mundo, não tem o Espírito. Acha que tem. Não, não tem. O Espírito Santo de Deus não está nele, não. Muito menos, não está mesmo, nem nele, nem nela, nem ninguém. Por isso que as igrejas são igrejas frias hoje. Porque o povo é carnal, o povo é mundano. O povo não busca santidade, o povo não... Entenda uma coisa, meu querido, minha querida, você que me assiste pela rádio, por aqui. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E todos nós que vamos a um culto temos que adorá-lo em Espírito e em verdade. Ok? Em Espírito e em verdade. E a Bíblia diz mais, que nós temos que fazer o nosso culto racional. Um culto inteligente, com a razão. Usando o que? O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Vai ter gente que só usa o corpo para mostrar para os outros na igreja. Ou então quer ser muito santo, só vive lá gritando dentro da igreja. Nada disso. Não. Quando nós buscamos viver uma vida de santidade, nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Você ouve a voz de Deus. O Espírito Santo não é Deus? Então você ouve a voz de Deus. Se você fizer uma pesquisa dentro de um templo evangélico pentecostal, e passar uma folha para cada um preencher com essa pergunta, você ouve a voz de Deus na sua vida? Eu tenho quase certeza que 99% vai dizer que não. Tem até crente bate, sabe que o Espírito Santo já não ouve mais nada. Porque o batismo com o Espírito Santo é o próprio Deus vindo morar dentro de nós. Espírito Santo de Deus é Deus. Então, não adianta, meu querido, minha querida, não adianta. Pode ter o título que você tiver de pastor, de apóstolo, de papa, de besta, de bispo, o que for, que não importa. Se nós não procurarmos viver para Deus, agradar a Deus como está escrito, em santidade, em pureza, em amor, o resto nós não vamos cumprir mesmo. E para terminar, o apóstolo Paulo diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O irmão Luiz está dizendo aqui. Com o Espírito de Deus, ele não deixa você ouvir abobrinhas. Está difícil. Realmente tem muita abóbora hoje. Muita. Deixa eu explicar isso aqui para você. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte aqui. Lá pelos irmãos de Roma. Vocês não estão mais debaixo da lei. A lei no passado, Deus estabeleceu a lei. Né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Botou a lei, botou muitas coisas, né? Não maltratar o empregado. Enfim, as leis que Deus pôs era para frear o avanço do pecado. Porque a lei, ela nunca teve poder nem autoridade para perdoar os pecados. Mas era uma forma que Deus usou para frear. Tanto que tinha que fazer um sacrifício para cobrir os pecados. Era de ano em ano. Feito pelo sacerdote. Então você observa que Paulo vem dizer, você não está mais debaixo da lei não, cara, você está debaixo da graça, poxa. Você tem um Cristo que morreu. Se submete a Ele. Porque a lei não fazia nada, a lei era só para querer impedir. Aí Deus falava para o sacerdote, pega um novilho novo, que não tem a mancha, que não sacrifica para cobrir os pecados do povo. Não era assim? Perdoou aquele momento, mas um segundo depois já estavam tudo pecando de novo. Que não era o caso. Hoje não. Hoje nós temos a Jesus. Além de Ele nos purificar de todo pecado, toda vez que você for diante dele, Ele te perdoa. Com um coração contrito e humilhado. Agora não fica brincando com o pecado não, que ele te leva para a morte, viu? A Bíblia diz que o salário do pecado, o que é? Morte. Mas Jesus diz, mas o dom gratuito de Deus, o dom presente, o regalo, que você quiser chamar, é vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu querido, não adianta a gente querer brincar de ser crente. Não adianta. Ok? Não adianta. Não adianta. Se você quiser
servir a Deus, vamos servir a Deus com um coração puro e sincero, ok? Vamos procurar viver para Deus com um coração puro. Oi, tio, o que aconteceu? E sincero. Desapareceu, eu não consigo entrar na rádio de jeito nenhum. Então, A rádio não está funcionando. então eu digo para você, Agora você não desapareceu no Face. então a coisa é essa, nós estamos aqui, ok? Nós estamos aqui, eu estou pela rádio ao vivo e estou pelo Facebook ao vivo, e você está com um problema na sua internet aí, pode ter certeza, hein? Bom, vamos aqui para fechar. Então o que acontece? Meu irmão, vamos procurar viver para Deus? Vamos procurar viver para Deus? Viver uma vida de santidade? É sofrer, querido. É não estar de acordo. O apóstolo Paulo escreve nesse mesmo livro que nós temos que renovar a nossa mente. Renovar é mudar e não estar de acordo com as coisas que acontecem. Mas os crentes hoje aceitam tudo. Então, pior que porco dentro do chiqueiro. Está pior que pato. Pato come tudo que joga. Porco é a mesma coisa. Não, nós temos que ter o mover do Espírito Santo em nós para que ele nos alerte. Isso não. Cuidado. Olha. Amém? Muito bem. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Porque depois eu quero mostrar para vocês o segmento que virá. Tirei dali. Quero mostrar para vocês o segmento que vai vir, tá bom? Deixa eu só fechar aqui rapidinho. Vamos orar. A próxima semana, nós vamos falar, é uma pergunta, né? Qual é a fonte da santidade, né? Nós vamos falar sobre isso. Aí vamos falar que nós já nascemos com uma grande responsabilidade, mas vamos deixar aqui. Vamos orar e terminar, tá bom? Não se esqueça de orar por mim, tá certo? Depois eu vou mandar um abraço para todos vocês que estão aí. Está dizendo que também tem outra promessa. Os homens perecem por falta de entendimento. Não, é verdade, é um alerta que Jesus falou. Por não conhecerem a palavra, não querem saber, não leem, não estudam, não fazem nada. E não vão conhecer nunca. Obrigado, irmão Luiz. Paizinho Santo, Pai querido, nós te agradecemos. Nós te exaltamos, nós te bendizemos. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é nosso Pai. E nós te amamos. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, Pai, e ajuda-nos a sermos santos para Ti. Não santo, Senhor, de aparência, mas santo de pureza, de vivência. E que o Senhor venha se agradar de nós. Abençoe meus irmãos que estão pelo Facebook, pela rádio. E aonde estiver, Pai, ajuda-os, abençoa-os, os que estão assistindo e os que vão assistir. Por favor, nós te pedimos essas bênçãos e o fazemos em o nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.